começando agora o Bispa Fé em Família aqui pela Rede Gospel de televisão. Todos os domingos eu tenho um encontro marcado com você da família Rede Gospel para a tua casa. E no programa de hoje nós vamos entender como algo aparentemente simples, como o encaixe errado dos seus dentes pode afetar muito além da estética do seu sorriso. Hoje eu vou receber o Dr. Paulo Sérgio Duarte, vai falar sobre os riscos da má oclusão e quando é a hora de procurar uma ajuda especializada. Hoje também vamos falar de um assunto que está dando o que falar, né? A pensão alimentícia. A gente já até ouviu falar que é um dos poucos casos que realmente dá caso de prisão no nosso país. E recentemente aí a polêmica se ampliou por causa dos conteúdos divulgados. Recentemente, o IBGE divulgou que hoje, nesse atual momento, mais de 5,5 milhões de crianças brasileiras dependem dessa pensão e vivem em casas chefiadas apenas pelas suas mães. E o que acontece dessas 5,5 milhões de crianças? 40% delas nunca viram esse valor como suporte financeiro. E hoje nós vamos conversar com ela, que é especializada no assunto, a advogada Tainá Batista, para essa conversa essencial para você saber o que fazer, quando fazer e como funcionam os processos e os direitos, principalmente da criança e desse adolescente. Na cozinha, sempre uma receita boa. Vamos ver o que a produção preparou hoje? Hoje na cozinha a gente vai ter um delicioso hambúrguer artesanal que você vai poder fazer aí na frigideira da sua casa. Simples, prático e delicioso, com o nosso chefe convidado de hoje, da chefe Ronaldo Freitas. E hoje eu recebo uma convidada muito especial, a Mari Coalho, que é uma grande influencer, tem impactado a vida de muitas pessoas e hoje ela está aqui comigo no Bispa Fé em Família. A gente vai ter uma conversa muito especial falando sobre a experiência dela com Jesus, sobre a influência. Você vai conhecer também o dia a dia de uma influencer digital, como que funciona. E vamos começar com um assunto sério, sempre falando de pautas importantes aqui no Bispa Fé em Família. Hoje nós vamos falar sobre os planos de saúde. Sempre tenha essa preocupação. Hoje são mais de 51 milhões de beneficiários, segundo os dados da Agência Nacional de Saúde. Ainda assim, uma das principais reclamações no setor é aquilo que você já deve ter experimentado, a negativa de cobertura, especialmente nos atendimentos de emergência, nos procedimentos essenciais e muitas vezes até nos tratamentos contínuos. De acordo com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, mais de 70% das queixas estão relacionadas ao tão essencial plano de saúde. E hoje nós vamos esclarecer com toda informação, com informação de qualidade, qual é o seu direito no plano de saúde. Qual é o atendimento que você tem direito, qual que está sendo negado, mesmo no caso emergencial. E para falar sobre esse assunto tão importante, o advogado, doutor Alexandre Fardim, vai responder as suas dúvidas. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Bispa? Muito obrigado. Prazer. Seja bem-vindo aqui no Bispa Fé em Família. E vamos falar daquilo que nós temos hoje no Brasil, né, doutor? Um sistema público de saúde que é referência mundial, que é o SUS. Faz um trabalho muito importante, é gratuito e atende uma grande parte da população. Mas a maior parte da população também não consegue atendimento e tem aí 51 milhões de vidas que hoje estão nos planos de saúde. Mas nem sempre, na hora da emergência, aquele valor que muitas vezes é dedicado com tanto esforço pela família, preocupado com a saúde, na hora que o nosso telespectador, a pessoa que está nos acompanhando no YouTube, mais precisa, não pode contar com o plano, né, doutor? Infelizmente. Como que tem sido essa realidade cada vez mais crescente no Brasil? Crescente, talvez também por conta da elevação dos custos de internação hospitalar, dos tratamentos, cada vez melhores, mais pontuais. Isso fez crescer o custo e as operadoras são uma empresa e a gente não pode esquecer disso. Afinal, elas precisam ter lucro. Gerar lucro.
Tá, então esse custo, esse aumento de custo também está impactando muito no dia a dia desse beneficiário, que deveria estar sendo beneficiado, mas muitas vezes não é. Sim, haja visto os valores dos reajustes. São altíssimos. E conforme a idade também, né, doutor? Fator etário. E a carência também, né, doutor? Às vezes a pessoa está numa empresa, vai para outra, ela tem uma carência enorme quando vai mudar de operadora, né? Também sim, em alguns casos você consegue ter essas carências suprimidas, dependendo do tempo que você estava dentro desse plano, do plano anterior. A migração pode acontecer sem que você tenha que cumprir novas carências. Ah, que bom. Então, se mesmo que esteja sendo exigido, se a pessoa pleitear, ela consegue... Ela tem direitos adquiridos, a ANS estabelece, a Lei 9656, é a que regulamenta os planos de saúde, e ela tem, além da Lei 9656 federal, nós temos várias regulamentações da ANS, que é a Agência Regulamentadora do Setor. E o Código de Defesa do Consumidor também, suprimindo, complementando, desculpe, aquilo que a lei deixa em lacuna. Mas, em alguns casos, por exemplo, aqueles que têm benefícios de empresa nos planos de saúde, uma vez que eles migrem para outros planos, após um ano, eles têm a condição de migrarem sem necessidade de cumprir novas carências e novas pré-existências. Olha, isso já é uma informação super válida para você que está nos acompanhando. Agora, hoje, doutor Alexandre Fardim está esclarecendo a hora da emergência. Doutor, a gente não escolhe que hora vai passar mal, né? Aí a pessoa passa mal, vai para o pronto-socorro, tranquila, na mente, né? Achando que não, o plano vai cobrir. Quando, de repente, recebe, muitas vezes, uma negativa de que aquele socorro emergencial não vai estar coberto pelo plano. Quais os direitos que o nosso consumidor tem nesse caso? Olha, uma vez que ele tem um plano de saúde, lembrando que o contrato é um contrato de adesão, ele é um padrão, e lá está estabelecidas as regras básicas dele. Uma vez que você ingressa ao plano, a partir da 24ª hora, você tem cobertura para urgência e emergência. Isso imaginando que a pessoa não tenha tido suas carências e pré-existências adquiridas por esse novo plano. A população saudável que está nos assistindo decidiu fazer um plano hoje, em 24 horas já está valendo a cobertura. Para urgência e emergência. Para urgência e emergência, sim, tá. Correto. Então, e às vezes, o que a operadora faz? Ela faz aquele atendimento primeiro. Às vezes pode acontecer da pessoa ter que fazer um procedimento suplementar, vamos imaginar uma fratura. Um apêndice. Ou mesmo, sei lá, uma angioplastia, alguma coisa urgente, né? Tem que ser realizada, mas o plano não, você está sobre carência. E aí, doutor, é essa hora que vem a negativa. E vem, quer dizer, precisa, é uma angioplastia, coração, sim, é uma apêndice supurada. Não vai ficar esperando, o plano precisa socorrer. Sim. E na hora de liberar, o plano fala não. Ele simplesmente te deixa na mão. E aí, mas ali, doutor? No caso, não tem como. Você está internado numa situação de urgência e emergência. Normalmente, o plano, uma vez que ele tente estabilizar o quadro e você ainda está sob o jugo da carência, ele solicita uma transferência a alguma unidade do SUS. No entanto, para a Justiça, esse entendimento é equivocado. Uma vez que ele continua na condição de urgência e emergência, ele tem que ser tratado. Então, ele só não receberá esse tratamento se ele tiver uma alta médica. Olha aí, então essa já é um direito teu que é importante que você tenha consciência. Se a pessoa está no pronto-socorro, pronto atendimento e você precisar de uma cirurgia e for negado, você tem o direito de passar pela cirurgia e não ser encaminhado ao SUS. Exato. Enquanto persistir a condição de urgência e emergência, o tratamento tem que ser realizado. E se sua vida ou sua saúde está em risco, não há o que se fazer. Você tem que realizar o procedimento. Precisa realizar. Sim. Mas eu já soube de casos que as pessoas com apêndice supurada tiveram direito negado e muitas vezes a pessoa recebe isso sem conhecer o seu direito. No caso desse amigo, ele sabia o direito dele, ele ligou no seguro e falou, eu quero ser operado porque eu estou correndo risco, a minha apêndice está supurada, e aí então se reverteu a situação. Até porque nenhum médico vai dar uma alta
ou vai transferi-lo sem condições para isso. Tá. Você imagina alguém com um apêndice, não tem como sair do hospital. Condições. E tá. você não pode deixar o suporado que ele vai morrer de sepsia. Morrer. Então, não há condição. Tá. Então, sim, as operadoras dizem não. Algumas, inclusive, quando tem algum tipo de tratamento onde ainda aquela condição de urgência e emergência está se alongando, passou de 12 horas, eles às vezes também tendem a querer recusar um tratamento acima dessas 12 horas. Tá. Mas a justiça entende de uma maneira totalmente contrária, a doutrina também. Então, se você não conseguir o resultado através do saque da operadora de saúde, ou até por uma reclamação na própria ANS, a justiça sempre vai poder te amparar nesse Procura um momento. advogado que vai dar todo... Especialista na área que ele vai poder te orientar. Especialista na área é fundamental. Agora, a dúvida que chegou até a nós, doutor Alexandre, é assim, fiz a bariátrica, estou com excesso de pele, é uma cirurgia plástica. É coberta ou não? Tenho direito ou não? É considerado uma cirurgia reparadora? Sim, ela é uma cirurgia reparadora, até porque aquele excesso vai tornar uma série de outros transtornos, inclusive outros quadros clínicos podem ser derivados desse excesso. Por isso que ela é considerada uma cirurgia reparadora. E vou além, Bispa, agora já há uma orientação jurisprudencial até para quem não fez a bariátrica, mas teve um excesso de peso perdido. Agora você tem uma série de medicamentos aí que dão essas possibilidades. Possivelmente essa pessoa vai ter uma perda abrupta de peso, vai ficar com uma flacidez, vai ficar com excesso de pele, e isso vai com certeza gerar vários transtornos dermatológicos e outras enfermidades. E a justiça já tem entendido que sim. E lembre, se ela teve que cobrir um custo de uma cirurgia bariátrica, a operadora já teve uma economia, concorda? Com certeza, então, é verdade. A justiça tem entendido que sim, nós vamos ter que dar cobertura a esse tipo de caso. O que é muito positivo para você que está nos assistindo, né? Por mais que tenha ali uma negativa do plano, se você procurar um advogado, porque às vezes, doutor Alexandre, você sente que a pessoa fala, ai, eu não vou procurar um advogado porque eu vou gastar mais, quando na verdade você está fazendo valer o seu direito, né, doutor? Com certeza, mas se a sua saúde for embora, você vai gastar tudo. Então você não tem muito o que pensar nesse momento. Verdade. Uma coisa é certa, Bispa. A lei é bem feita. As normas regulamentadoras da ANS são bem abrangentes. São. E o CDC suplementa muita coisa, o Código de Defesa do Consumidor. Eu diria que praticamente não há um quadro clínico que não vai encontrar resguardo na justiça, caso o paciente realmente necessite de realizar aquela cirurgia ou aquele tratamento. Sim, isso é muito importante, né? Porque quando se trata de saúde, a gente poder estar amparado por uma lei, como o doutor Alexandre está aqui nos ensinando, aprendendo com ele, que tem toda uma boa lei para te amparar no caso da necessidade de uma cirurgia. Sim. E é verdade, o meu irmão teve em coma por 7 anos e muitas negativas, né? Imagina. E todas as vezes que a gente recorreu, nós tivemos, assim, sucesso, né? A justiça amparou. A justiça amparou, doutor. E como família, isso é muito reconfortante, né? Porque às vezes a pessoa está numa situação de perder o movimento, de correr o risco de ficar numa cadeira de rodas. E é uma cirurgia do joelho, é uma cirurgia às vezes bariátrica, que depende também da saúde, que vai garantir a saúde daquele familiar ou até mesmo a nossa saúde. Agora, doutor Alexandre, existem hoje uma gama de planos de saúde infinita. Antigamente a gente tinha 3, 4 planos de saúde no mercado. Hoje existem vários tipos de cobertura, muitas empresas trabalhando nesse ramo. Como que o nosso telespectador pode saber esse plano que eu contratei é confiável, ele vai me amparar, essa cobertura é suficiente? Quais os critérios que você diria aí que precisam ser observados na contratação de um plano? A ANS, ela normalmente, inclusive, publica na imprensa oficial uma série de planos que estão com suas vendas suspensas. Né? Agora, lembrando que pegando um plano grande qualquer, ele tem vários produtos na sua carteira, centenas às vezes. Então, quer dizer, aquele mesmo plano, aquela mesma operadora de saúde, pode ter, sei lá, 20% da sua carteira dela suspensa, por conta de não ter cumprido determinação judicial ou determinações da ANS, mas ela tem outros produtos à disposição do consumidor.
Então, hoje, fica muito difícil, Bispa, não há praticamente operadoras de saúde que não tenham algum problema ou que não tenham alguma lide na justiça. Com um Todas plano têm. suspenso. E o importante é também, às vezes, o consumidor ele tem que tentar encaixar o que ele pode pagar, porque plano de saúde hoje não é barato. Não é barato. E o que eu aconselho simplesmente é sempre pegar um plano de uma bandeira mais confiável, que esteja dentro da sua abrangência regional. Então, existem planos que atingem apenas aquela região específica. Existem planos que no interior de São Paulo são excelentes, Excelentes. não cobrem São Paulo, mas no interior eles são muito eficientes. E vai te dar cobertura plena para quase tudo que você precisar. E se não puder, por conta de alguns sistemas de intercâmbio, você vai poder fazer numa outra operadora próxima com quem ela tenha esse convênio. Porque elas estabelecem uma série de convênios entre eles. Isso então, é interessante. É possível. Agora, doutor, esses planos que a pessoa consegue pagar 20, 30 reais por consulta, ele também dá direitos a esse consulta? Existem alguns planos hoje disponíveis. Para tentar abaixar o custo, os operadores começaram a oferecer planos com alguma coparticipação. Então, você coparticipa na consulta, num exame. Também para evitar uma solicitação, uma realização de exames e consultas sem necessidade, talvez, na visão, novamente, da operadora como empresa. Sim. Né? Não acredito que as pessoas visitem o médico simplesmente por visitar, né? Mas a questão é que é um método confiável onde você pode tentar reduzir o seu custo. Ótimo. Tá? Então, o que a pessoa confiável. precisa entender só é que nós temos planos com algumas coberturas reduzidas. O plano regulamentado ou hospitalar, que é o mais comum, é aquele que está te direito a consultas, exames, inclusive os de alta complexidade, e cirurgias. Tá. Tratamentos cirúrgicos ou abordagem de tratamento. Alguns planos não têm a segmentação hospitalar. Então, quer dizer que a pessoa fica só adstrita consultas, alguns exames e urgência e emergência. E no caso de uma internação, aí vai ter que arcar com esses custos. Terá que arcar, porque se ele optou por um plano que não é da segmentação hospitalar, ele pode estar sendo atendido na urgência e emergência. Estabiliza-se o quadro e aí depois ele tem que ou arcar com aquela despesa ou ele vai ser encaminhado ao SUS. Ao SUS, sim. Mas já é uma opção de um primeiro atendimento você poder ser socorrido se de repente nesse momento no teu orçamento familiar não comporte você fazer os aportes mensais de um plano de saúde que não são baratos mesmo. Muita informação de qualidade. É importante que você aí de casa conheça os seus direitos cada vez mais e trabalhe com pessoas responsáveis que façam valer aquilo que também você vem investindo todos os meses. Hoje, esclarecendo os assuntos aqui, você pode seguir no Instagram, @AlexandreFardim, advogado. Muito obrigada, doutor. Um domingo abençoado para você. Prazer todo meu, viu? Obrigada por vir. Vamos continuar falando de saúde? Vamos? Vamos falar um pouquinho disso que eu acho tão importante, que é a saúde bucal. Gente, parece que não, mas a sua mordida, a maneira que está estruturada, toda a tua arcada dentária pode comprometer a tua saúde mais do que você imagina. E vai afetar, inclusive, até a estrutura craniana. Para falar sobre esse assunto, desse problema que hoje mais de 70% da nossa população sofre com algum problema na sua mordida. É muita gente, né? Hoje, para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo o doutor Paulo Sérgio Duarte, que é cirurgião bucomaxilofacial e vai falar sobre essa... Prazer, Bispa. Prazer todo meu. Fica à vontade. Vamos falar um pouquinho dessa cirurgia que traz muitos benefícios, né, doutor? Sim. Hoje, esse grande número da nossa população brasileira que tem todo esse problema, qual é o primeiro momento onde a pessoa precisa identificar? Se não identificou na infância, cresceu, quais são os sintomas principais para a pessoa começar a identificar esse problema da mordida cruzada, de toda esse encaixe da mandíbula que está comprometido, doutor? Bom, são algumas questões que fazem com que o paciente nos procure de uma forma mais efetiva. Primeiramente, dor na ATM, essa região da articulação temporomandibular. Tá. Isso
tem aparecido de uma certa forma mais recente, mais precoce. Pacientes com 18, 19 anos têm reclamado dessas alterações de som de ATM. Isso vem de dormir e pressionar? Dormir e pressionar, alteração da oclusão, mandíbula e maxilar fora de posicionamento, pacientes com essa ansiedade do dia a dia, esse estresse, que tem apresentado bruxismo, que é o ranger de dentes, e esse bruxismo tem começado na infância. Por volta de 8, 9 anos, pegamos crianças já desenvolvendo bruxismo. Muita informação, muita ansiedade, essa vida moderna tem sido algo muito pesado. Pesado para o dia a dia, isso. Né? E pacientes cada vez mais jovens, 19, 20 anos, têm apresentado isso. Às vezes um simples apertamento noturno e agravando o fato dessas alterações oclusais. E uma outra questão que os pacientes têm procurado, mais aí lá para a faixa de 40, 50 anos, ou quarta, quinta década de vida, a apneia obstrutiva do sono. São pacientes que têm tido uma qualidade de sono ruim, uma dificuldade durante o sono para respirar. E a gente sabe os problemas que a apneia gera, até risco de morte súbita, infarto do miocárdio, enfim. E aí que esses pacientes vêm até nós. Agora, doutor, às vezes a pessoa acha, não, mas é só porque a minha boca está um pouco torta, tal. Só que, muitas vezes, dor de cabeça, enxaqueca, está diretamente relacionado e até crises de sinusite, elas podem ser de origem odontológica, né? Sim, sim, sinusites odontogênicas, dentes com problemas de canal, alterações, cistos no complexo maxilar, geram esses quadros de sinusite. Respiradores bucais, pacientes que têm maxilar estreito, mandíbula muito retruída, têm uma certa dificuldade de se respirar. Então, eles desenvolvem alterações respiratórias, sinusites, cefaleias importantes, sinusites de repetição e, principalmente, os músculos da mastigação, quando estão alterados em relação a essa oclusão mal posicionada, eles também geram essas dores de face, essas cefaleias, que são importantes, viu? Porque tira a qualidade de vida, né? Tira a qualidade de vida, dorme-se mal, tem um dia ruim, e tudo isso vai desencadeando uma série de fatores que vão levar ao quê? Para uma questão sistêmica do paciente. Sistêmica, emocional. Então, muitas vezes, você está sofrendo com dores de cabeça e só fica tratando a medicação, que é a consequência. Vale a pena investigar se não está relacionado com a tua mordida, né? Que é a oclusão. Doutor, você trouxe aqui alguns modelos para a gente entender, né? Sim. Conta pra gente qual é o ideal de uma mordida adequada. Sim, nós temos, basicamente, Bispa, 3 tipos de oclusão. Tá. Que é o que a odontologia classifica. Uma oclusão classe 1, que é a minha, a sua. Tá ótimo, modelo, tá tudo em ordem. As oclusões normais. Tá. Tem aquele paciente que tem o queixo para frente, o que o pessoal chama prognatismo, mandíbula para frente, essa é uma oclusão errada. E ela pode estar associada à mandíbula para frente e também o maxilar superior para trás. E tem a mordida classe 2, que é aquele queixinho Noel rosa, que tem aquela retrognatia, normalmente associado aos pacientes com apneia do sono, com dificuldades respiratórias por uma retrusão grande dessa mandíbula. Então, quando o paciente nos procura no consultório, nós primeiramente fazemos um exame clínico e buscamos o quê? Diagnosticar qual é a mordida que esse paciente apresenta. E aí, através de exames complementares, como radiografias, documentação ortodôntica e tomografia, nós podemos fazer um diagnóstico e determinar se esse vai ser um paciente que vai necessitar de uma cirurgia ortognática ou simplesmente de um tratamento ortodôntico convencional. Então, doutor, vamos colocar, a gente tem aí, produção, a cirurgia ortognática como, olha o resultado, gente, olha essa noiva. Quer dizer, na minha época de escola, porque na minha época não existia bullying, todo mundo tinha apelido, né, doutor? Que eu sou anos 80. Então, ela seria queixada, queixuda, tudo isso. Hoje em dia, graças a Deus, a consciência de bullying é muito amplificada e não se existe mais esses apelidos agradáveis. Mas, na verdade, o que ela tinha era
não é que você é queixuda ou não. Era um problema da mordida dela. Exatamente. A gente pode observar que essa paciente, ela apresentava 2 fatores associados. O maxilar para trás, a parte superior, e o maxilar inferior ou mandíbula para frente. E além de um pequeno excesso do queixinho dela ósseo. Essa parte aqui, ó, nós podemos observar, ela tinha ele um pouquinho mais alto que o normal. E isso é algo que... Essa parte aqui, ó, pessoal. Isso, essa parte do queixo, aumento, né? Tá. Que se chama. Então, é uma parte muito importante para a estética também, facial. ela tinha esses 3 fatores. Fatores alterados. E aí, vamos ver se antes e depois. Ela passou pela cirurgia, doutor? Ela passou por um tratamento ortodôntico inicial. Veja bem que o que a odontologia entrega é um tratamento completo. Sim. A gente trabalha essa questão da oclusão, não só posicionando essas bases ósseas para o lugar correto delas, mas também o alinhamento dos dentes. Fazendo esse tratamento conjunto entre o ortodontista, que faz o alinhamento inicial, para que o cirurgião bucomaxilo possa fazer os cortes ósseos, as osteotomias, exatamente isso, fixando com essas plaquinhas esses parafusos. Ah, é dessa maneira que fixa? É dessa maneira, com placas de titânio. Olha que interessante, gente. Hoje aqui, nós estamos conhecendo com o Dr. Paulo Sérgio Duarte, quando faz esses cortes, aí você reposiciona, e aí você, então, como cirurgião, aplica... Puxo esse maxilar para frente, essa parte verde, a branca, que é o crânio, e o resto da face não se mexe, fixa com essas pequenas placas e parafusos, e a mesma coisa na mandíbula, bispo. Fazemos cortes ósseos nessa região, para que essa mandíbula possa ser avançada e recuada, e também nesse mento. E aí nós colocamos essa fixação, que vai ter utilidade aí por aproximadamente 25 dias, e aí estará tudo consolidado. E aí dura para o resto da vida, doutor? Dura para o resto da vida. Que maravilha, gente. Olha o tamanho das peças, como são. E é tudo titânio, né? Tudo titânio. Aqui nós temos peças mais delicadas. Cada caso tem a sua indicação. Sim, sim. Cirurgião, perdão. Imagina. O cirurgião, ele vai... Olha aqui, pessoal. Analisar, né? Avaliar. Para aquele caso específico. Até aqui, ao redor... Isso é no caso de fratura. Não é o nossa pauta hoje. Não é a pauta de hoje. Tá, mas tem outras opções caso a pessoa tenha necessidade. É isso. E esse tratamento conjunto entre o cirurgião bucomaxilo e o ortodontista chega nesse resultado final maravilhoso. Agora, devolveu respiração, mastigação, qualidade do sono e, por fim, autoestima, né? Sim. Olha, casou ainda mais linda, já era bonita. Essa foto, ela enviou após o casamento, com uma mensagem de gratidão em relação à possibilidade dela ter realizado esse sonho, já operada. Lindo. Então, nós corrigimos, além de toda essa função, a estética facial. Que é importante. É importantíssimo. Para a mulher, o homem também, né? Às vezes você fica com um complexo mesmo, aquilo vai incomodando, e quando você procura profissionais qualificados, gente, a gente sempre reforça isso aqui aos domingos. Procure profissionais que estão capacitados, e aí você vai ter a bênção de ter essa transformação. Esse caso é maravilhoso, né? Olha o benefício que ela teve numa cirurgia, que é uma cirurgia de quantas horas, doutora? Assim, no caso dela, por exemplo. Olha, aproximadamente de 3 a 4 horas em média de cirurgia. É uma cirurgia... Não é tão demorada. Não é tão demorada, é um pouco mais comprida. Hoje, a tecnologia, a curva de aprendizado é uma cirurgia que nossa equipe realiza há mais de 30 anos. Então, a qualidade do material que a gente tem hoje evoluiu. De quando eu comecei em 1995 para hoje, não faço a mesma cirurgia. Eram cirurgias de 8, 10 horas. Meu Deus! Hoje, praticamente 3, 4 horas se resolve um caso complexo como esse. Um caso complexo como esse. Tem alta hospitalar em 24 horas em média e está restabelecida a vida normal após 25, 30 dias, tranquilamente. Olha podendo mastigar, trabalhar, desenvolver as funções do dia a dia. Em 25 dias está voltando para a vida normal e o benefício do resto da vida. Vamos ver mais um caso? Que interessante.
Vamos comentar esse caso, doutor. Olha a transformação também, porque ela tinha um sorriso muito comprometido, né, doutor? Sim, o que a gente chama, esse aí é um caso de mordida aberta, onde também foi inicialmente um tratamento ortodôntico para alinhamento desses dentes. E hoje em dia pode ser feito tanto com ortodontia fixa quanto com os alinhadores estéticos. Eu estou usando o Invisalign, eu acho ótimo. Sim. Porque o Invisalign, igual no meu caso, é a idade. Meus dentes foram apinhando, natural. Normal. Né? E aí você não quer usar o alinhador. Então, Fixo. o vulgo Invisalign tem várias marcas hoje no mercado, mas ele vai ajudando a trazer essa correção que traz o benefício do sono também, né, Claro. doutor? De brinde. Então, primeiro ela tratou o alinhamento dos dentes. E que hoje esse prazo está muito encurtado também, não é, doutor Paulo? Sim. Muito. Sim. Muito rápido. Muito rápido. Antes você ficava 4, 5, 6 anos alinhando os dentes, e hoje você vê com essas novas tecnologias, às vezes até associada, né? Que a pessoa em 1 ano e meio, 2 anos, ela faz um realinhamento completo, né? Sim, e nos casos cirúrgicos são um pouquinho mais complexos do que uma ortodontia convencional. Nós falamos em tratamentos de 1 ano e meio a 2 anos no máximo, entre diagnóstico, início do tratamento ortodôntico, cirurgia e finalização ortodôntica. Então é um prazo, claro, curto. Um paciente com a condição com a arcada desse último. É curto. Mas você fala em 2 anos, o paciente acha muito tempo. É muito. Ele quer resolver a vida dele de uma forma mais rápida. Mas esse caso específico também, operamos os 3 segmentos, maxilar, mandíbula e o queixo dela, que você pode observar que ele tinha uma altura muito grande ao lado esquerdo da tela, né? E do lado direito foi feita a correção. Olha, então, ela ganhou perfil, né? Ela ganhou. Você ganhou autoestima, você ganha estabilidade oclusal, mastigação, equilíbrio para a TM, para a musculatura da face. É outra vida. É outra vida, importantíssimo. Olha, hoje o doutor Paulo Sérgio Duarte falando sobre essa cirurgia que tem trazido qualidade de vida para muitas pessoas, com os avanços, com toda a associação da experiência médica com as novas tecnologias, trazendo benefícios para você. Você viu aqui qual é a qualidade dos equipamentos que você pode trazer para essa cirurgia hoje. Equipamentos, né, ao meu ver, assim, parecem tão modernos, né, doutora? Tão modernos e são. Então, muito obrigada, doutor Paulo. Imagina, eu que agradeço. Um domingo abençoado para vocês, para a família. E que Deus continue te dando a graça de devolver sorriso para mais noivas e pessoas aí ao longo da tua trajetória. Obrigada, doutor. Segue aí no Instagram, @doutor Paulo Sérgio Duarte. Olha, o cheiro aqui no estúdio já está maravilhoso. Daqui a pouquinho a gente vai aprender a fazer um hambúrguer artesanal na frigideira. Você vai aprender a fazer nesse domingo. Mas na volta eu converso com a Mari Coalho, ela que é influenciadora cristã e comunicadora digital. Tem que ficar aqui comigo. Ficar aqui com a Rede Gospel, com a nossa família no Bispa Fé em Família, porque sempre tem convidados especiais, pautas interessantes e receitas deliciosas quando o Guilherme não resolve me derrubar. Mas todas são deliciosas aqui. Hoje eu estou conversando com a nossa convidada desse domingo, ela é influenciadora cristã, com mais de 1 milhão de seguidores, e ela ficou muito conhecida pelos conteúdos dela, onde ela é direta, ela confronta, e ela, muito novinha, não tem nem 25 anos, ela aborda temas como santidade, ninguém quer falar de santidade, vamos combinar? Fala sobre guerra espiritual, fala sobre identidade e fala sobre uma vida com propósito. Ela já foi convidada para grandes conferências, muitas igrejas em todo o Brasil, projetos cristãos. E hoje eu estou recebendo aqui e conhecendo também ao vivo e a cores a Mari Coalho. Tudo bem, Mari? Bem-vinda, querida. Muito obrigada. Mari, quantos anos você tá? 22. Ai, que bebê, que linda. Mari, conta um pouco da sua trajetória, dessa base tão sólida cristã que você tem.
aonde que foram lançados esses fundamentos, Mari? Olha, eu cresci na igreja porque a minha mãe frequentava, mas eu falo que eu ia pela escolinha, eu não conhecia Jesus de fato. Tá. E aí, aos 13 anos, a minha mãe parou de ir para a igreja, eu parei de ir também, porque eu só ia para acompanhá-la. E aí, aos 13 anos, alguns adolescentes da época me convidaram para o culto de jovens e eu fui, conheci todos eles. E lá eu, de fato, conheci Jesus, nessa caminhada que eu comecei aos 13 anos. Mas depois de um tempo, na adolescência, comecei a trabalhar, conheci o mundo, também desviei, fiquei alguns anos longe. E eu lembro que eu falo muito que quem conhece os Santos dos Santos em outro lugar não sabe viver, porque eu vivia fora eu vivia no mundo, mas eu sabia onde era o meu lugar. Então, depois de alguns anos, Jesus me chamava e eu pedia muito para Deus, né? Eu falava, Deus, o que eu preciso fazer para voltar a viver o que eu vivia? O que eu preciso fazer para abandonar? Porque eu já estava tão afundada no mundo que eu falei, Deus, me mostra como fazer. E eu lembro que eu escutei uma frase sobre o crente Raimundo, que era o crente que vivia com o pé na igreja ou todo mundo. E isso me deu, assim, me constrangeu de uma forma, e eu falei, Deus, agora eu entendi o que eu preciso fazer para agora viver 100% para Jesus. E aí foi que eu renunciei tudo que eu vivia na época como uma jovem, adolescente, e aí foi que eu falei que foi um processo radical. E aí eu lembro que por ter renunciado tantas coisas e tudo ao mesmo tempo, foi aí que eu comecei a passar isso nos meus conteúdos. Que legal. E aí foi tudo, muita gente fala que jovens, né, jovem de hoje em dia, tem tanta coisa pro jovem que o jovem não consegue viver uma vida com Jesus. É. E eu provei que isso é uma mentira, porque eu já vivi a vida do jovem do mundo, eu já vivi baladas, lugares, pessoas, amizades erradas, mas hoje eu consigo viver 100% da minha vida para Jesus, mas claro que renunciando tudo isso que me afastava dele. Então... essa é uma palavra que hoje em dia as pessoas se assustam, né? Renúncia. As pessoas às vezes não querem ou não conseguem renunciar até pelos seus próprios ideais, né? E muitas vezes não conseguem renunciar por Jesus. Mas quando a gente ouve a voz de Jesus, gente, o bonito da relação, que é o Santos dos Santos, que é a intimidade, o relacionamento com Deus, é que a voz de Jesus, ela é inconfundível. Sim. Só Ele tem esse poder. E no dia que nós temos uma experiência com a voz de Deus, não tem mais nada importante do que isso. Nada mais se compara. Não é, Com a Mari? presença de Então, Jesus. por isso que a pessoa fala, pô, mas como que você abriu mão de tudo isso? Como é que você renunciou? É por causa dessa experiência que você viveu, então, por causa desse convite desses amigos, Sim. Maria. Olha a importância, né? Quer dizer, ninguém ali estava te julgando, ela é desviada, ela é afastada. Não, continua convidando, vem participar, né? E esses amigos foram um instrumento de Deus na tua vida, né? Sim, foi isso mesmo. E aí você veio com tudo, Mari. Vim com tudo. Eu lembro, antigamente, eu já trabalhava com a internet desde os 18 anos, mas não era algo que eu conseguia minha renda fixa ali na internet. Tá. Então, eu trabalho desde os 14, eu trabalhava com eventos infantis, então eu era princesa em várias festas infantis. E desde os 14 anos até os 21 eu fiz isso, mas o meu sonho sempre foi viver da internet. Inclusive, teve até o quadro com o doutor aqui, eu também já fiz odontologia, mas não me encontrava e o meu sonho realmente era a internet. Então eu pedia muito para que Deus me ajudasse a conquistar esse sonho, mas eu também nunca tinha me imaginado como uma influenciadora cristã, porque eu pensava que eu nunca tinha autoridade para falar de Deus, da palavra de Deus. Até que eu vi que isso era até uma mentira que Satanás falava para mim, porque a gente conhecendo as Escrituras, buscando intimidade com Deus, qualquer pessoa pode falar da palavra dele. Então, foi aí que eu comecei a pedir para Deus, antes eu tinha um conteúdo diferente, e aí Deus foi me mostrando o caminho para que eu começasse a fazer os meus conteúdos cristãos. E na época que Deus me entregou esses conteúdos, eu lembro que foi muito, que até você comentou do confronto, Deus me entregou muito algo que eu não via muitas pessoas falando, que era a alienação que hoje em dia tem para muitos jovens. Então, em músicas e marketing satânico que muitos cantores fazem, eu via que ninguém estava falando daquilo e as pessoas realmente estavam tratando coisas anormais como normais. Porque hoje em dia já foi tão normalizado o que é errado, as pessoas acham que é certo. Então eu comecei a falar de cantores, comecei a falar de festas, comecei a falar de lugares que realmente eram lugares que muita gente, por não ter a visão espiritual, achava que aquilo era normal. Mas a gente, entendendo do espiritual, a gente vê que aquilo ali realmente é algo que Satanás está usando para cada vez mais cegar os jovens. E aí, enfim, comecei a abordar esses assuntos, o que bombou muito. E abordou esses assuntos com muita convicção cristã, com muita propriedade também. A gente vai ver alguns dos assuntos que a Mari hoje aborda de maneira tão genuína, com toda a característica dela, e muito interessante, aonde ela começa a explicar a tradução das músicas. Às vezes você ouve, está cantando e nem sabe o que você está cantando. E a gente vai ver um desses vídeos agora.
Por que que ninguém tá falando da tradução dessa música? If I say Jesus is coming, then people think it's funny. But all these kids believe in tooth fairies and mummies. I thought Easter was about Jesus. They replaced him with a bunny. Distractions give us more faith in Santa Claus than our Savior. How come the letters in Santa also spell Satan? If scary movies are good, then why do we fear it? Why do these stores like to call alcohol spirits? Help me understand it. The world been looking shady, I just need some answers. I'm seeing men turn into ladies, everything is backwards. The world has been deceiving us with these distractions. How did this happen? Somebody needs to go and give God an apology, cause we ignore his prophecies and just worship astrology. I don't care if you Aquarius or Sagittarius. God did not create it, he probably think it's hilarious. A letra dessa música é impecável, ela literalmente fala sobre várias distrações que o mundo tá colocando sobre as nossas vidas para realmente tirar os nossos olhos da verdade. Que a única verdade é Jesus. Então hoje eu oro para que nada que está nesse mundo te distraia mais da verdade de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e já me segue aqui para mais vídeos. Ah, que graça, Mari. Ali então você encontrou uma música, mais de 6 milhões de visualizações, e você conseguiu transmitir um rap, pode parecer até um pouco agressivo, mas ele tá falando ali a escolha por Jesus Cristo. Como é que você se encontrou com essa música, Mari? Eu assisto muito a For You, né, do TikTok. Eu sou da geração do TikTok, então eu assisto muitos TikToks, e aí rolando a For You, meu For You sempre tava realmente com conteúdos cristãos, aí eu me deparei com essa música, e eu jamais ouvindo ela, jamais imaginaria que tava falando sobre a verdade, que é Jesus, né, sobre os princípios de Jesus. E aí, vendo a tradução, eu falei, muito legal, para eu passar para os meus seguidores. Então, hoje em dia, muita gente até fala, né, que, eu não escuto música gospel, porque é chato, não. Mas hoje em dia, a gente tem vários estilos, dentro do mundo gospel, a gente tem vários estilos musicais. E essa música é uma delas. Então, é uma música para quem gosta de rap, né, eu não escuto esse tipo de música, mas para quem gosta de rap, é uma música que fala realmente sobre o que o mundo está tentando normalizar, que é até o que eu falo bastante no meu Instagram, é que o mundo está tentando normalizar, mas que não é normal. Então, tem muita coisa que realmente os jovens normalizam, as pessoas normalizam, destroem a família para querer normalizar algo que vai contra os nossos princípios e valores, para realmente criar essa música. Então, essa música falou bastante disso. Que legal! E a Mari Coalho, hoje aqui nossa convidada no Bispo Fé em Família, também confrontou o carnaval. Brasil, que é conhecido mundialmente, claro, pela Marcha para Jesus, mas também pelo carnaval, infelizmente. E a Mari teve a ousadia de confrontar o carnaval. E são mais de 10 milhões de visualizações. Vamos ver esse vídeo. Macumbeiro pode sair carnaval? Pode sim. Só precisa entender essa época e se proteger. Ué, entendeu o quê? Como assim? É porque nessa época é aberto os portais aonde os espíritos da zona umbralina têm a permissão de virem para a Terra. Galera, vem cá, se até as duas, sendo macumbeiras, como elas dizem no vídeo, estão afirmando que o carnaval é uma abertura de portal para o mundo espiritual, vocês acham que eu, que sou crente, sou maluca falando essas coisas? As próprias da própria religião, da Umbanda, do Candomblé, que praticam a macumba, pelo que vocês me disseram, estão falando e afirmando, e eu não tô aqui pra atacá-las. Inclusive, estou concordando com o que disseram, que de fato o carnaval é sim uma abertura de portal pro mundo espiritual. Então é por isso que crente não pula carnaval. Crente não comemora carnaval. O mundo espiritual é completamente real. E no carnaval eles invocam e eles se prostam a entidades e a espíritos malignos. Como muitos especialistas do próprio carnaval já disse, carnaval é macumba. Tem macumba pra caramba esse ano na avenida. Escola de samba é macumba. E acabou. Mas e aí, o que você acha sobre isso? Já comenta aqui embaixo e já me segue para mais vídeos. E se você quer mais conteúdo, também vem pros stories que eu sempre tô postando por lá. Um beijo e que Deus te abençoe. Muito bom, Mari. Quer dizer, você só fez uma construção de argumento em cima daquilo que é a fé dessas pessoas que nós respeitamos, mas também distinguindo daquilo que é a prática cristã, né? Então, o teu objetivo no vídeo claramente não foi atacar, mas foi dizer, não tem como uma pessoa que está buscando invocar o Espírito Santo, andar com Jesus e imaginar de que vai participar, né, do carnaval. Qual que é a tua opinião aí de casa, hein? Me diz você. Eu vi já muitos crentes que acham que pular carnaval não
tem mal nenhum. E eu quero saber a tua opinião. A gente vai fazer um post aqui no nosso perfil do programa e eu quero que você comente lá. Você acha que tudo bem, crente, pular carnaval ou não é um ambiente mais adequado para um cristão? Como é que você que faz a edição, Mari? Como eu falei, eu assisto muitos vídeos, né? Então eu consigo pegar vários vídeos e colocar dentro do meu. Porque eu falo, quando eu falo, eu sou cristã, eu sou crente, aí todo mundo fala, ela tá querendo demonizar tudo, ela é crente maluca. E eu falo, não, gente, as próprias pessoas da outra religião estão afirmando. Então, assim, respeito-as, mas também aqui no nosso lado, o que a gente fala realmente quais são os nossos princípios e valores, vão contra isso. Então, muita gente usa de desculpa, né? Fala, não, mas é só uma festa, é só uma dança, é só uma música, mas que a gente sabe que não é, né? Por trás, realmente, ali do carnaval, da escola de samba, tem muitos rituais entregues às entidades das pessoas da outra religião. Então, eu deixei isso claro, né? Não só pelos meus argumentos, mas também pelos argumentos que eles deixaram bem claro que era aquilo. Muito bom, muito bom. Agora, a gente tem um jogo que na minha casa, por exemplo, é proibido. Proibido exatamente por isso, porque a gente precisa passar muito filtro naquilo que a gente vai consumir. Mas é um fenômeno mundial, o mundo inteiro está conectado em muitas crianças e adolescentes, que é o Roblox. E a Mari teve ousadia de falar sobre ele também. Vamos assistir. Crianças estão fazendo job dentro do Roblox. Roblox é um jogo muito conhecido no meio das crianças e recentemente tem viralizado muitos vídeos de dentro do jogo onde crianças estão se passando pelas do job, mais conhecidas como prostitutas, para ganhar moedas dentro desse jogo. Inclusive tem muitas músicas viralizando hoje em dia falando das do job. E por estar viralizando, muitas crianças, muitos adolescentes acham que isso é algo legal. Mas não, as do job são prostitutas. Elas vendem o corpo para luxar e para ganhar dinheiro. Muitas pessoas sempre comentam nos meus vídeos, mas é só uma música, não tem nada a ver, a criança não sabe o significado do que é o job. Enquanto é isso que as crianças estão praticando em jogos infantis. A Bíblia fala claramente pra gente ensinar a criança no caminho que deve andar, pra que quando for velho não se desvie. Hoje em dia o que eu mais recebo de xingamento e palavrão são de crianças. Então conversem em casa, instrua a criança o que é o certo e o que é errado. O que hoje em dia o mundo diz que é certo, mas ainda é errado. Uma das estratégias que o inimigo usa hoje em dia, com certeza, é contra as crianças. Então fiquem alertas, instruam e vigiem pelas crianças. Mas e aí, o que você acha sobre isso? Já comenta aqui embaixo, também já me segue para mais vídeos. Um beijo e que Deus te abençoe. É interessante que você também traz a fundamentação bíblica, né, Mari? Você busca esse embasamento para que você também construa argumentos para os pais, até para outras crianças que não estão sendo esse personagem no jogo, mas estão nesse mesmo ambiente, então o melhor é eliminar. Né? Eu tenho muito público infantil e adolescente, então eu uso muito também da minha imagem para passar isso para eles. Eu recebo muitos directs de crianças falando: a minha amiga da escola tá fazendo isso, mas eu já alertei ela, já falei pra ela que não é pra fazer. O meu amigo tá ouvindo essa música, tá cantando essa música, mas eu sei que é errado. Então, assim, com a minha influência, com a minha imagem, eu consigo passar pros que me seguem e me ouvem que isso de fato é errado. Hoje em dia tem muitas músicas normalizando, né, a prostituição, como as do job. Então, para as crianças e para os adolescentes que não entendem isso, pela música estar em alta, eles acham que isso é normal, eles acham que isso é uma brincadeira, que isso é legal. Mas é uma artimanha maligna para envolver as crianças, para levar já, para normalizar a prostituição. E nós conhecemos muito bem o que o espírito de prostituição faz com vidas, com famílias, com relacionamentos, e não é uma brincadeira. Agora, Mari, como é que é hoje, então, você fez esse pedido para Deus de viver da internet? E hoje você vive da internet, Mari? O teu trabalho é a internet? Sim. Como é que é o seu dia a dia e como que você recebe as críticas, os haters? Graças a Deus, hoje eu consigo me sustentar só com a internet. Eu ganho a monetização, né, dos aplicativos, do TikTok, o Instagram ainda não monetiza, mas por visualização eu ganho. E também com publicidade de marcas, que para o cristão é um pouco mais difícil hoje. Tem poucas marcas, né, posicionadas realmente com foco em Jesus, mas graças a Deus eu consigo. E com as críticas, eu vejo isso muito tranquilo, assim. Eu nunca me importei, eu acho que desde criança. Porque a amiguinha na escola falou, eu nunca me importei. Minha mãe sempre me deu uma educação para que eu sei quem eu sou, eu me conheço. Então, assim, tudo que falarem de mim não é a verdade. Eu sei que a minha verdade é Jesus.
e eu sei o que eu faço e que eu deixo de fazer, exatamente. Então, e em questão de, eu falo, né, perseguição, comentários ruins, eu falo, gente, se Jesus não agradou todo mundo, se perseguiram Jesus, também vão me perseguir. Até porque na Bíblia Jesus fala, né, vão perseguir vocês pelo meu nome. Então eu fico bem tranquila, porque eu sei que isso é mais uma comprovação do meu chamado. Então isso é ótimo. Eu falo, se o mundo está contra mim, eu estou no caminho certo. Mari Coalho, que aliás está noivinha esse ano, teve casamento, Mari? Vai casamento? ter esse mês, olha que coisa boa, gente. E os planos da Mari são muitos filhos, Mari? Sim, 5 filhos. Olha, o meu noivo quer 5 filhos, gente. Estamos noivos, esse mês a gente casa. Ele quer 5, eu queria 3. Mas aí, como ele quer 5, a gente vê aí. A partir do meio termo, né? A gente vai. Tem muita gente que fala, quando tem o primeiro, não vai querer ter mais. Eu falo, não, mas a gente vai querer ter 5. A gente só continua aí vendo, né? Conforme for passar os anos, e a gente tem aí o planejamento de vir um atrás do outro. Então. Já uma escadinha. Isso, para ter todos ali na mesma idade parecida, crescer tudo junto. Que Deus abençoe. Filho é uma bênção de Deus. É muita dedicação, claro, mas também é muita alegria. Que Deus te abençoe, Mari, abençoe tua aliança, que você continue impactando adolescentes' vidas com a tua convicção. É muito importante. Hoje, onde todo mundo anda sempre meio no cinza, né? É tão importante a gente ser sal e luz mesmo, e a gente vê isso na tua vida. Mas antes da gente despedir, eu queria que você deixasse um recado para nossa audiência lá em casa. Claro. Foi um prazer estar aqui hoje, gente. A única coisa que eu tenho para falar para vocês é que Jesus é o único caminho, é a única verdade, é a única vida. Então, quanto mais vocês buscá-lo, mais Ele estará com vocês. Busquem intimidade com Jesus. Conhecer a Jesus não é só ir aos domingos na igreja. A igreja é completamente importante, mas você precisa buscar a sua intimidade com Deus, com Jesus, dentro do seu quarto, no seu íntimo, para que você, de fato, se entregue a Ele de todo o seu coração. Que você abra sua boca para afirmar que Ele é seu único e suficiente Salvador e que você creia com isso no seu coração também. Amém, amém. Se não segue ainda, segue aí, @Mari Coalho. Mari, domingo abençoado para você. Obrigada, Deus abençoe. Obrigada. Vamos seguir aqui no Só Fé em Família? Bora? Porque comer bem é uma bênção de Deus, né? Mas tem o chefe Ronaldo já tá aqui. Olha isso, gente. Olha o cheiro que tá aqui no estúdio. Meu Deus! Eita glória! Eita glória! Glória, glória! Acho que o Danilo tá dando voz aí pro meu estômago, hein? Ai, olha, só que falando em pensão alimentícia, essa pensão tão importante, né? Falando sobre alimento, essa pensão alimentícia tão importante que deveria garantir o suporte a crianças, aos adolescentes. Tem muito pai e mãe também, viu? Não são só os homens, não, que estão tentando se esquivar da pensão alimentícia. E depois do intervalo, nós vamos falar quando pedir, como pedir e quais os direitos do teu filho. É o Bispo Fé em Família, daqui a pouquinho depois do intervalo. De volta aqui no Bispo Fé em Família, e hoje nós recebemos a advogada Tainá Batista para uma conversa essencial e muito comentada nos últimos dias, que é a pensão alimentícia. Será que você sabe quando pedir e como funciona o processo e quais são os direitos do teu filho, da criança que você cuida? Tudo bem, doutora? Tudo bem, muito obrigada por me receber aqui hoje para falar desse assunto tão importante que de fato é a pensão alimentícia. Nos últimos dias tem acontecido muitas coisas, principalmente nas redes sociais, esse assunto tem ficado bastante evidente e é extremamente importante ter esse canal e ter a oportunidade de esclarecer esse assunto que eu tenho certeza que muitas mulheres e até mesmo muitos homens precisam saber. Precisam conhecer. Recentemente, uma novela abordou esse assunto e o assunto ficou em alta e teve um aumento na Defensoria Pública recorde de pedidos de pensão alimentícia. A gente sabe que no Brasil, se tem algo que realmente dá cadeia, é a pensão, né, doutora? Exatamente, é a única dívida aqui no Brasil que, se de fato ela ficar pendente, pode sim colocar o devedor na prisão. E qual é o processo para a pessoa fazer esse pedido de pensão, quem não fez até hoje?
Olha, basicamente, essa mãe, eu vou dizer mãe porque na grande maioria é a mulher que tem ali esse poder de fazer esse pedido. Na grande maioria das vezes, essa mãe, ela precisa reunir elementos que demonstrem a necessidade do filho dela. Quais seriam os elementos? Educação, saúde, alimentação, e é muito importante também deixar claro que a pensão alimentícia ela não se resume somente ao alimento. Porque tem muito homem que acha que entregar uma cesta básica para a mãe do filho dele está ótimo. Aí a criança não estuda, não se veste. Exatamente. Então, a pensão alimentícia ela precisa considerar todos os gastos que essa criança tem na vida dela. Então, educação, a saúde, a moradia também, que é uma discussão muito grande, porque muitos homens acham que porque a mãe mora na casa, ela é a responsável por aquele lar. E, na verdade, não. Aquela criança também reside naquele imóvel e uma parcela correspondente a ela também precisa ser considerada. Energia, água, todas essas questões que realmente fazem parte da vida da criança. Então, essa mulher precisa reunir todas essas informações, chegar a um número e levar essas informações até o judiciário e requerer que seja, de fato, fixado uma pensão que fique o mais próximo possível daquela necessidade da criança. E como é que hoje está sendo estabelecido esse valor de pensão? Mudou muito? Ou dentro de todos esses gastos, se cobre integralmente, parcialmente? Ou é só 30%? Olha, até o momento nós ainda não conseguimos chegar no mais equilibrado, que seria pelo menos metade dessas despesas. Na grande maioria, de fato, fica em torno dos 30% dos rendimentos líquidos daquele homem que deve pagar. Em alguns casos, pode ser fixado para menos e também pode ser fixado para mais. Hoje nós temos algumas figuras, principalmente públicas, na internet, que existem muitos influenciadores digitais que eles faturam um valor muito considerado e então os juízes acabam analisando isso e por vezes até fixando acima desses 30%. E por quanto tempo essa pessoa que ficou responsável pela pensão alimentícia se torna responsável por esse compromisso? Olha, legalmente até os 18 anos dessa criança. Contudo, se essa criança optar por fazer uma faculdade, uma graduação ou até mesmo algum curso técnico, ele segue responsável até ela terminar esse primeiro estudo dela. Caso ela complete 18 anos e decida que não quer nenhuma graduação, não quer fazer nenhuma especialização, ele pode pedir judicialmente a exoneração. Tá. Agora, doutora Tainá, tem muitas mães hoje também que estão pagando pensão, não é? Tem muitos pais que estão escolhendo ficar com as crianças. O pai também tem direitos de fazer esse pedido, mesmo ele sendo o provedor da casa? Sim. A pensão, partimos do princípio que aquela pessoa que não ficou responsável pela criação dessa criança tem o dever de pagar a pensão alimentícia. Em muitos casos, o homem, o pai, fica com a guarda dessa criança e ele exerce todos os cuidados que essa criança precisa. Então, no caso, a mãe, que se ausentou, que tem a residência dela, que não cria essa criança de fato, precisa sim pagar essa pensão alimentícia e o genitor que tem essa criança com ele tem total direito de pedir a pensão. Agora, doutora Tainá, além da pensão, às vezes a pessoa fala, mas ele precisa a criança precisa de um tênis. Às vezes também precisa de uma excursão. Qual que é o limite do bom senso nessa relação, dentro do que está coberto desse valor que está sendo aportado mensalmente? Seria muito interessante se o bom senso ele prevalecesse sempre, porque tem muitos casos de que o homem compra um tênis para a criança e ele quer descontar o tênis da pensão alimentícia. Esses descontos não podem acontecer, o homem não pode fazer nenhum desconto, ele tem que dar o presente e pagar a pensão alimentícia. Teve desconto, ele do dia para a noite decidiu que vai descontar.
essa mãe ela pode ir até o judiciário, informar ao judiciário que esse homem está descumprindo aquela sentença, digamos que ele está faltando com 10% do valor que foi fixado e pedir um complemento judicialmente. Tá, então, ela pode pedir complemento. Ela pode. E, obviamente, o mais interessante, quando fixar a pensão, é fixar um valor cheio e deixar pelo menos uma margem para gastos eventuais, porque na criação de uma criança esses gastos realmente acontecem. Agora, também tem outro caso, né, doutora? Quando a mãe recebe a pensão, deixa a criança praticamente na política da miséria e faz uso de toda a pensão para pagar um aluguel, para também benefício próprio. O pai tem direito a provar, olha, a pensão não está sendo usada para o meu filho? Sim, nós temos a figura de uma prestação de contas, que esse pai ele também pode entrar judicialmente e requerer uma prestação de contas a essa mulher. Então, ela ficando realmente demonstrado e comprovado que ela desvia esse valor, ela será obrigada a comprovar para o juiz que ela não faz e ela poderá sofrer sanções, inclusive a perda da guarda do filho. Olha, pode chegar a perda da guarda? Pode chegar a perda da guarda do filho. E a pessoa deixou de pagar a pensão, um mês já pode dar cadeia? Já. Não pagou o mês, já pá? Já pode. E funciona, né? E funciona. O que nós, na prática, aconselhamos é esperar pelo menos 3 meses, porque o judiciário ele é extremamente moroso, então às vezes não compensa mover toda a máquina judiciária em razão de 1 mês de atraso. Mas tem pessoas que querem com já 1 logo, mês tá? de atraso. E também tem que entender que são os 2 genitores, né? Independente de ser o pai e a mãe, tem que manter uma relação de respeito, de cordialidade. Às vezes a pessoa está numa transição de carreira mesmo. Às vezes a pessoa está com uma dificuldade naquele mês. Um pouquinho de amor cristão, não amor, né, de marido e mulher, precisa prevalecer nessa relação, né, doutora? Não precisa se construir uma relação de ódio, já que já se tomou a decisão e tem uma criança envolvida, né? Agora, doutora, quando a pessoa recebe não recebe a pensão, não entra com, depois de anos, passou-se 10, 15 anos, ela pode entrar com um pedido retroativo de todos esses anos? Não pode. A pensão ela só é obrigatória a partir da sentença. Então, se a mãe esperou 15, 12, 10 anos, ela não tem direito de pedir o retroativo. Então, o ideal é que o pai ou a mãe que tem a guarda faça o pedido de pensão, mesmo se não for fazer valer. Eu vou fazer, mas porque aquilo correndo é um direito do filho, principalmente, né, doutora? Sim. Eu acho que essa consciência é importante, né? Sim, eu costumo dizer que no momento que houve uma quebra, seja do casal que decidiu separar, ou seja, no momento que a comunicação entre aquelas 2 pessoas já tem ruído, é interessante se fazer o pedido, sim, fazer o pedido, tentar deixar tudo o mais regulado possível, porque no futuro, infelizmente, não tem como voltar e tentar recuperar aquele tempo perdido. Então é importante já deixar tudo de acordo com a lei, o direito da criança garantido, procurar um advogado, né, doutora, para você ser orientado nesse processo e poder garantir o então tão falado nos últimos dias aí a pensão alimentícia do teu filho e da tua filha. Segue lá no Instagram, @tainabatista.adv. Obrigada, doutora. Muito obrigada, foi um prazer. Prazer todo meu, bem-vinda. Vamos seguindo para o intervalo e na volta, que delícia! Ó como é que tá a minha barriguinha, ó. Eita glória, eita glória, glória, glória. Eita glória, glória, glória. Eu vou dar glória daqui a pouquinho, viu? Vamos para o intervalo que na volta a melhor hora do Sofá em Família. Vamos para a cozinha fazer um hambúrguer, mas não é qualquer hambúrguer não, é um hambúrguer gourmet na frigideira. Um minutinho. E agora, no Sofá em Família, se tem algo que vai nutrir a tua alma, é totalmente diferente
daquilo que só alimenta o teu conhecimento. Aquilo que alimenta a nossa alma e o nosso espírito é a palavra de Deus. E com muito carinho eu preparei essa melhor notícia para edificar a tua vida. Me casei com uma mentira. Ai, meu Deus do céu, essa frase é pesada, né? Mas tem muita gente que casou com uma mentira, infelizmente. E esse é o desabafo apertado na garganta de milhares de mulheres que depois do sim descobriram que aquele homem dos sonhos com que elas se casaram não era muito bem aquilo que elas pensavam. Quando essa desilusão acontece na vida de uma mulher por causa de uma traição, de uma vida dupla, de vícios escondidos, dívidas, caráter, até orientação moral, promessas quebradas, o chão desaparece, o coração despedaça, mas você não vai ficar no meio do caminho. Vem junto comigo que nós vamos conversar sobre esse casamento que você vai se divorciar dessa mentira no teu coração. Antes da gente continuar, eu quero te pedir com todo carinho, se inscreve aqui, compartilha, deixa o seu amém, o seu like, porque mais vidas vão ser impactadas pelo poder dessa palavra e pela esperança que nós queremos trazer todos os dias. Vamos conversar sobre ter casado com uma mentira? A Bíblia nunca vai ignorar a sua dor. Pelo contrário, a Bíblia ela é tão real que ela sempre vai trazer histórias reais de pessoas que passaram por situações de engano, de frustração, de desilusão. E eu vou trazer hoje alguém que foi um enganador. Jacó, por exemplo, ele enganou o irmão dele, Esaú. E aí, como ninguém escapa das suas colheitas, da sua plantação, vai ter que colher, Jacó conheceu a dor da traição no altar. No dia de falar o amém, eu não imagino esse momento, gente. Tudo preparado, você trabalha há 7 anos, a hora de receber a linda Raquel, ele recebe. Eu acho que a mulherada devia ir vestida a casar nessa época, né? Porque como é que ele não percebeu? Devia estar tudo vestido, coberto, né? Tudo coberto. Aí a hora que ele levantou o véu, falou, meu Deus, eu não sei, mas Lia não devia ser assim a Miss Brasil, porque a Bíblia diz que ela tinha olhos embaçados, então acho que ela era meio sem dotes de beleza, né? E ali ele foi enganado. O que fazer quando a mentira entrou no teu casamento? Existe um caminho de sair? Existe. Vai envolver trabalho. Assim como para Jacó, ele teve que trabalhar mais para viver o que ele realmente queria viver, assim vai ser para você. Talvez vai precisar de novo de esforço, sonho, dedicação, mas você vai viver sim o casamento dos teus sonhos. A primeira atitude que você precisa ter, encara essa verdade de frente. Para de negar. O que aconteceu, aconteceu por mais que o outro negue. Ficar negando a traição só vai fazer uma coisa na tua vida. Só vai prolongar essa dor, esse sofrimento. É tão maravilhosa essa declaração de Jesus Cristo. Eu quero que essa verdade agora invada o teu interior. João 8,32, Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A partir do momento que Deus permite que você seja confrontada com a verdade, ali começa o dia da tua libertação. É dolorido, é frustrante, é desesperador,
mas é a tua libertação. Então se agarre à verdade como a tua grande libertadora e não como a causadora da tua dor. Porque o que está causando a tua dor não é a verdade, é a mentira e o mau comportamento do outro. Mas, se você ficar quieta e não fazer nada, você pode continuar sendo vítima. E aí, mais do que vítima, a partir do momento que você conhece a verdade e não toma nenhuma atitude, você então se torna conivente com esse engano. Ignorar a verdade, gente, é a mesma coisa que você dizer de maneira silenciosa: é isso que eu mereço. E eu quero te garantir que você merece muito mais do que esse engano para a tua vida. Você não merece estar numa aliança com a mentira. Um segundo passo, dentro de tudo que a gente acompanha de mulheres traídas, e existem casos que são casos extremos, uma outra estratégia que você pode adotar é, antes de você confrontar com a verdade, é você separar um tempo para você recolher todas as informações que você precisa, se o teu caso for extremo. Então você precisa sim tirar a emoção, tirar o romantismo. Você vai precisar de apoio, você vai precisar de orientação. Por quê? Casar com uma mentira não significa que apenas você está ali se envolvendo com uma traição, mas isso pode envolver violências, isso pode envolver vício, isso pode envolver atividades ilícitas. Então, situações às vezes muito pesadas e extremas, que você vai precisar de uma intervenção jurídica, de um sistema de proteção pela preservação da tua vida. São casos extremos? São. Mas que você precisa primeiro se cercar de informação e de apoio para depois você querer confrontar e resolver a situação. Então, o apoio emocional, espiritual e jurídico é fundamental quando você vê no outro o desvio do caráter, o desvio do comportamento. Porque a partir desse momento essa pessoa já não é mais uma pessoa de confiança. Não pense, ai não, mas você não conhece o limite dessa pessoa. Você já não sabe mais qual que é o limite dele para fazer um mal contra a tua vida. E infelizmente, a maioria dos homicídios contra mulheres, chamados de feminicídios, acontecem por causa de relações amorosas. Então, sim, é importante que você tenha consciência que a tua vida pode estar em risco, porque é uma pessoa que pode entrar num distúrbio emocional e cometer um ato de loucura. Provérbios 15, 22, a palavra de Deus diz assim: onde não há conselho, se frustram os projetos, mas na multidão de conselhos mora a sabedoria. Então, a primeira pessoa que você vai pedir conselho é o Espírito Santo de Deus. Depois, leve essa situação às suas autoridades espirituais. Depois, ouça especialistas no assunto, que são os advogados de família. Ali, eles vão te orientar quais os documentos que você precisa ter, quais as comprovações que você precisa ter para que você não saia prejudicada mais do que o dano emocional de uma situação de desfazer, encerrar essa mentira na tua vida. Terceiro lugar, continua caminhando com a tua verdade dentro da relação. Sabe, é tão bom a gente saber que a gente tem ficha limpa com Deus. É tão bom a gente saber que a gente anda na nossa verdade.
Às vezes você pode estar chateada, falando, poxa, mas o outro viveu uma mentira. Eu sempre falo isso quando eu aconselho as mulheres que vêm me trazer essa situação, que infelizmente acontece muito, a traição. O importante é a verdade que você viveu. O importante é o que você praticou. Se o outro quis viver uma mentira, as consequências será dele. Então tem muitos casamentos que se desintegram porque não tem mais espaço para a conversa difícil. E aí esse silêncio vai construindo muros e vai sendo também ocasião para que essas manipulações, mentiras, enganos se estabeleçam. Não que isso justifique a falta de caráter do outro. É importante que você tenha coragem no momento certo para abrir um diálogo de respeito, apesar da dor. Então, não é assim, você está fazendo. A abordagem é, eu já sei de tudo que está acontecendo e, portanto, não tem mais como nós caminharmos juntos. Ou você pode dizer, eu sei o que está acontecendo e se houver arrependimento e mudança real, eu estou disposta a caminhar com você. Essa é uma escolha tua, pessoal, você e o Espírito Santo de Deus. Agora, existe restauração depois dessa mentira? Sim, claro que sim. Eu acredito na restauração do ser humano. Eu acredito plenamente que Deus transforma pessoas, que Deus cura, mas precisa haver disposição e conversão. Precisa ser tirada a mentira dessa relação. Ai, bispo, e se eu der uma chance e ele não mudar? Se ele não mudar, você não está perdendo nada. Você simplesmente deu uma chance para a tua família, para o teu casamento e você sai dessa relação com a convicção de que da tua parte você fez tudo o que era possível. Mas você não precisa ser uma mentira ou viver dentro de uma mentira. Então, se hoje essa é a tua situação, que você se divorcie dessa mentira para viver a tua verdade em Jesus Cristo. O teu companheiro, se ele quiser andar na verdade e abrir, rasgar o coração, conta tudo. Se é vício em pornografia, se é droga, se é amante, se o outro estiver disposto a rasgar o coração, nesse lugar existe transformação e a Igreja Renascer em Cristo tem um ministério de casais sólido para te ajudar a restaurar o teu casamento. Mas continuar andando na mentira, não vai haver libertação. Isso só vai gerar mais sofrimento e dor no teu coração. Que o Senhor te dê graça. Que o Senhor te dê toda a sabedoria que há no nome de Jesus Cristo, para que você tome decisões conduzidas pelo Espírito Santo e não pela dor, nem pelo desespero. Que tudo aquilo que trouxe a mentira de Satanás e as obras demoníacas para dentro da tua família, o Senhor interfira e você possa ver a mão de Deus na tua vida emocional, te restaurando dentro da convicção de que o Senhor é o único que transforma a maldição em bênção. Eu, Bispa Fernanda Hernandes, vou ficando por aqui. Se essa palavra te abençoou, deixa o seu amém aqui nos comentários. Compartilhe com alguém e para você da Rede Gospel de Comunicação para rever esse conteúdo, é só se inscrever no Fernanda Hernandes Oficial no YouTube. Deus abençoe e até a próxima Melhor Notícia. Essa é a melhor notícia, sempre
eu procuro abençoar a tua vida dentro daquilo que a gente busca em Deus. E a palavra de Deus, ela nos diz para que nós conheçamos a palavra. Quando você conhece a palavra de Deus, não é qualquer ataque na tua mente, opinião do inimigo, ou até essas doutrinas superficiais que vão poder abalar as tuas convicções espirituais. Quão importante é. Então eu te incentivo nesse domingo. Separa um tempinho, lê um salmo, medita, vá lendo diariamente a palavra de Deus e olha, é certeza, a tua vida vai ser transformada. Por quê? Deus nos deu corpo, alma e espírito. Na mesma importância que nós alimentamos o nosso corpo diariamente, nós precisamos alimentar o nosso espírito também. Para você que quiser acompanhar sempre a melhor notícia, vai lá no meu canal do YouTube, Fernanda Hernandes Oficial, e sempre aqui na programação da Rede Gospel diariamente. E eu tô aqui hoje recebendo chefe Ronaldo. Tudo bem, chefe? Bem-vindo. Deus abençoe, chefe. Chefe, essa receita é para fazer com a família, é saborosa, é prática, porque dá para fazer rapidamente e todo mundo gosta, né, chefe? Eu não conheço quem não gosta de hambúrguer, né? Ah, não dá, né? Não dá. Sempre é uma reunião de família que a gente vai fazer um hambúrguer e alguma coisa que sempre atrai todo mundo, deixa todo mundo mais feliz. É, e às vezes hoje já vejo que, apesar de nós brasileiros sermos apaixonados por churrasco, eu sou também, mas eu vejo que às vezes em alguns encontros mais informais se faz uma noite do hambúrguer, né? Às vezes está substituindo o churrasco, todo aquele trabalho, e é tão gostoso quanto também, né? Eu trabalho com eventos. Hoje o meu segundo cardápio que mais vende depois do churrasco é o hambúrguer. Tá vendo? Sim. Nem sabia disso, mas é uma maneira de você confraternizar também com os amigos. Vamos fazer uma noite do hambúrguer, que também vai ter a mesma ali dinâmica de uma noite do churrasco. Muito bem, vamos aprender a fazer com o chefe Ronaldo Freitas um hambúrguer caseiro, delicioso. Eu tenho que agradecer hoje a produção cuidou bem de mim, não me trouxe nada diferente, mas gente, eu só brinco, viu? É só brincadeira, porque todas as receitas que passam por aqui são deliciosas e eu gosto de experimentar coisas novas. Mas nada como hambúrguer. Uma carninha bem saborosa. Chefe, para fazer essa receita, o que a gente vai precisar? Certo. Hoje o que eu trouxe aqui é um hambúrguer artesanal, algo que você pode fazer para impressionar. Inclusive, Dia dos Namorados está chegando, se você quiser fazer pro Dia dos Namorados para surpreender, uma receita que é muito legal. Legal. A gente vai fazer como base a estética. A gente vai trazer um tomatinho cereja confitado com alho, né, que vai ser o molho, né, a parte de cima. E a base vai ser uma salada e uma carne. É simples, mas com um requinte do tomate confitado, muito que é um coringa dentro da cozinha. Muito boa essa sugestão, e um alecrim, que deve dar um sabor também todo especial. Vamos lá, então. Qual é a carne ideal para fazer um hambúrguer gourmet, chefe? Bispa, é uma carne que tenha uma concentração de gordura interessante. Não adianta a gente colocar uma carne que não tenha gordura, porque o hambúrguer precisa para manter suculência dentro da carne. Tá. Então, aqui a gente está trabalhando com fraldinha. Tá. Fraldinha inteira, não fiz nada, só comprei a peça, pedi para moer, e ela já tem a concentração perfeita de gordura. Ótimo. A gente consegue fazer com costela, a gente consegue fazer com peito, com acém. Com frango? Com frango. Pode fazer. Frango, ai, sim. Não quero comer de carne, faz de frango. Sim. Tá. Frango dá para fazer. Mas dos cortes da carne, acém, costela, fraldinha, para quem nunca fez. Peito, sim, todos carnes funcionam. Que tenham gordura. Tendo gordura, isso. Já tá bom para o hambúrguer. E aí depende de onde vai fazer para entender qual é a porcentagem. Tá. Em casa não precisa pensar em porcentagem, você precisa pensar que tem gordura. Quando a gente vai trabalhar isso profissionalmente, a gente tem que medir o percentual de gordura, se vai fazer na frigideira, se vai fazer no tacho, se vai fazer na chapa, se vai fazer na churrasqueira. Porque senão o hambúrguer pode desfazer, chefe? Na verdade, ele começa a encolher, né? Se você faz um hambúrguer com pouca gordura, sim, você vai pegar um hambúrguer com uma concentração baixa de gordura e vai fazer ele na churrasqueira.
a churrasqueira ela vai consumir com temperatura e ele vai reduzir, vai ficar uma bolinha. Você vai perder ponto. Mini hambúrguer. Então ele tem que ter mais gordura quando vai pra churrasqueira. Olha aí a dica do chefe, hein, chefe? Na chapa ou na frigideira, a gente pode fazer com uma concentração menor, em torno de 20% do peso total de gordura. Tá. Na churrasqueira, isso vai de 25 a 30. Mas como é que você avalia o tanto de gordura quando você fala pra moer? Quando faço, eu tenho o meu próprio moedor e eu tenho o meu próprio açougueiro também quando eu peço. Em casa, eu faço a limpeza e separo. Então eu limpo a carne, separo ela da própria gordura, peso e eu devolvo a gordura no percentual que eu quero. E aí eu faço no meu moedor. Aí já é coisa de chefe, né? Pra gente que não vai chegar nesse grau, segue a dica do chefe Ronaldo, já pega uma carninha com gordura, faz na frigideira que vai dar tudo certo. Não dá erro. Um acém, uma fraldinha, um peito, pode fazer direto. Funciona. Nem precisa medir nada. Não. Vamos lá, chefe. Carne bem moidinha, tudo aqui separadinho. Vamos agora como a gente vai começar pelo tomatinho confitado, porque ele vai demorar um pouquinho mais. Depois a gente vai fazer a parte de carne, tá bom? Os ingredientes todos estão na tela para você. Se quiser rever essa receita, Bispa, era isso que eu queria aprender a fazer um hambúrguer. Vai lá no De Bem Receitas e acompanha chefe Ronaldo Freitas para você aprender mais dicas. Eu falo e eu não canso de repetir. Todo domingo eu aprendo algo novo aqui no Bispa Fé em Família. Acabei de aprender, se for fazer um churrasco maior, não vai fazer na frigideira, como é que dá para você proporcionar a gordura do teu hambúrguer? Olha que interessante. E você vai poder fazer hambúrguer da carne que você mais gosta, desde que você... De repente a pessoa gosta muito de uma carne específica, se adicionar gordura, vai funcionar, né, chefe? Sim. Tem muita gente que gosta de picanha. Picanha é excelente para hambúrguer, só que é caro. Né? Então, às vezes, você não precisa gastar tanto com a picanha para fazer um ótimo hambúrguer. Põe uma proporção de gordura, deixa o sabor da picanha e vai fazer um hambúrguer de picanha delicioso. Olha que bonito, chefe. Aqui a gente vai colocar tudo sob imersão em baixa temperatura. Então a gente já colocou o tomatinho, colocou o alecrim, colocou o alho. Eu vou colocar um pouco de sal com pimenta. E aqui o azeite é interessante, ele vai agregar muito sabor, tá? Por isso que ele é o confitado, hein, pessoal? Então, essa técnica pode usar também para um molho na massa, né, chefe? Sim. Aqui, assim que ele tiver confitado, que ele tiver o alho bem macio, o tomatinho já bem macio, você pode simplesmente bater com o mixer e ele tem um molho pronto. Um ótimo molho para uma massa. E fica bom. Eu acho que molho de tomate caseiro, ele faz muita diferença na massa também. Muita. A pessoa fala, mas dá um trabalhão fazer um molho de tomate. Nem tanto, né, chefe? O resultado final, ele é muito melhor. Eu sempre, como chefe, eu venho da cozinha antes do churrasco, né? Então eu, como chefe, sempre fiz meu próprio molho. Independente de se eu vou fazer uma massa, se eu vou fazer uma parmegiana, se eu vou fazer alguma outra coisa, eu sempre faço o molho. E faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então vamos fazer o molho. Ô, chefe, esse aqui é específico para a gente fazer o nosso hambúrguer? Sim. Olha essa forminha, ela ajuda muito. Dá para fazer na mão? Dá. A forma, ela vai te ajudar a ter um formato mais bonito só. Ótimo. E quem vai fazer para muita gente, também fazer o hambúrguer todos num padrãozinho. Sim. Se a gente juntar isso aqui, mais uma balancinha, você tem um padrão muito legal. Dá para começar até um negócio em casa. Olha que legal, pessoal. Vendendo hambúrguer, se você tiver um padrão. Um molde, uma balancinha e uma base de 4, 5, 6 lanches diferentes, dá para vender. Dá para fazer começar um delivery. Quantas histórias de delivery que a pessoa começou na cozinha de casa, não é? Sim. Por que não? Muita. E é algo que todo mundo, pelo menos o paulista, não sei em outros estados, mas o paulista come muito hambúrguer. Sim. Não é paixão. E hoje, eu estudo muito delivery, né? E nas grandes plataformas, hoje, o hambúrguer e a pizza são os que mais vendem em lojas. No Brasil todo? Isso em São Paulo. Em São Paulo, né? Pizza e hambúrguer não vai ter como errar. Pizza e hambúrguer, tanto que tem a aba, quando você entra nas plataformas, tem a aba lá, pizza, hambúrguer separado do resto.
Já né? é carro-chefe, é Sim, best-seller. vende muito bem. Se você colocar qualidade, vai funcionar. Né? Para casa, então... Perfeito. Né? Perfeito. Você não precisa... Você está fazendo para sua família. Ah, é uma delícia. É ofertar o melhor. Ah, sem né? dúvida. Quando a gente faz, às vezes, noite do hambúrguer em casa, é uma diversão. Porque cada um vai montar o seu, não é, chefe? Sim. É um momento de família tão especial. Às vezes a gente monta na mão mesmo. Um faz maior, outro menor. Fica tão gostoso. Às vezes a gente não está com tempo para montar e tal, compra um hambúrguer mais recheadinho para fazer em casa, sem ser esses congelados, também é uma diversão. Então é uma opção muito interessante, principalmente agora nesse período, que às vezes você tem as crianças mais tempo em casa, né, chefe? Precisa pensar em alternativas, porque as férias é das crianças, não é da mãe, né? A criança que está descansando e você fica naquela demanda maior de cozinhar. Traz um hambúrguer, se for feito em casa, tem tudo que uma refeição precisa, né? Um pão de qualidade, né, chefe? Uma proteína boa, o tomate, só tem coisa boa, só saúde. É saúde, é saudável. Delicioso. Agrega, junta a família, Junta né? a família. É algo que é comunitário, todo mundo vai... Você vai deixar todas as composições ali. Quem faz? Você faz a carne, né? Deixou de lado, e aí o pessoal vai colocar salada, vai colocar ketchup, vai colocar mostarda, vai colocar maionese. Cada um monta o seu. Ah, delícia. Né? Aqui é só uma sugestão para tirar aquela ideia do x-salada clássico. Né? Muito boa. E para também dar uma refinada para você que vai usar essa receita para os encontros especiais. Sim. Vai impressionar. Muito bom. Vamos lá? Vamos embora. Que é simples. Eu já tenho lubrificado, já passei um pouquinho de azeite antes. E a gente vai com a mão separar uma bolinha. Aqui, em torno de 150, 160 gramas. Já fez um hambúrguer? Sim, a gente já fez um hambúrguer. Eu já tenho um pouco mais de prática. Qual que é a ideia aqui? A gente dá uma compactada na carne para tirar aquelas bolinhas de ar. Tá. Porque vai fazer com que não rache ele na hora que estiver fazendo. Tá. Né? Você vê que ele já tem... Já ganhou textura. Já ganhou uma textura. Então, só coloca aqui. Faz a primeira base. Pressiona. É muito prático. Ó. Tá pronto teu hambúrguer caseiro. Fácil. Demais. Bom, aqui, o que a gente faz? Só um pouquinho de gordura na frigideira para aquecer. Eu gosto de colocar sal antes no hambúrguer. Então, a gente vai colocar aqui, eu tenho um pouco de sal de churrasco, não sal de parrilha, já com pimenta. A pimenta preta do reino. Fica muito bom. Sim. Em tudo que eu faço, eu ponho um pouquinho de pimenta preta. Ele é um ótimo realçador de sabor, né? Então aqui, pode colocar sal sem medo, porque é uma carne um pouco mais alta, né? Tá. Aqui temos os dois lados. Só levar para o preparo. Ó. Tá bem melhor que a jaca, hein, Guilherme? Só deixar. Enquanto isso, a gente vai selar o pão para que os líquidos do hambúrguer, da salada, eles não deixem o pão molhadinho. Eu nunca faço isso. Por isso que acontece de rachar. E fica o pão meio molhado. Sim. Que dica boa que eu tô aprendendo. Olha, você aí de casa, sintoniza todo domingo aqui com a gente, acompanha no YouTube, porque é muita dica boa para você cozinhar melhor na tua casa. Então esse é o segredinho do chefe para aquele pão não ficar aquele pão encharcado. Exato. Aqui eu tô trabalhando com azeite, que é a gordura que eu tenho. Sim. Mas você pode passar manteiga em casa, margarina, qualquer coisa que você traga gordura. Tá. A gordura vai ajudar na selagem do pão. Eu gosto muito do azeite. Eu uso azeite para tudo. Isso é uma coisa que não é muito saudável da minha rotina, mas eu sou exagerada com azeite. Então aqui agora é só colocar ele para dar aquela seladinha, tá? Deixamos ele aqui e a gente vai conferindo. Hambúrguer selando. A técnica é a seguinte: frigideira. Vamos ver subir aquela marquinha cinza do calor até o meio. Quando ela chegar no meio, a gente vai virar, porque ele já chegou o ponto de cocção até o meio. Ótima
O ponto para que horas que eu viro o meu hambúrguer? Tá aprendendo com o chefe Ronaldo Freitas. Quando essa coloração chegar no meio do teu hambúrguer, é o ponto certo para você virar. Um hambúrguer fácil, prático, que você vai se deliciar em casa. E o melhor de fazer hambúrguer em casa é que se você quiser comer 1, 2, né, chefe? Fica mais tá barato do que sair para comer também, né? Muito mais barato. Se você quiser comer 3 hambúrgueres, você põe mais qualidade num custo muito melhor, né? A ideia de fazer em casa é que a gente sempre conhece qual é a qualidade e a gente sabe que pode comer mais do que se fosse comer no restaurante, né? Chegou aqui o meu produtor de hambúrguer. Meu marido tá ali nos bastidores e ele que faz os hambúrgueres mais deliciosos. Lá em Cachoeiro, tá bom, né, marido? Tá bom demais. Ai, ai, ai. Gente, é isso. A gente que tem família grande, chefe, a gente prefere fazer em casa. Porque hoje um hambúrguer tá quanto? Eu não sei. A gente encontra aí de 35 a 50 reais, dependendo da oferta, numa hamburgueria de qualidade. De qualidade. Né? Aí toda essa receita, a pessoa em casa vai estar investindo quanto, chefe? Conhecendo a qualidade da carne, tudo direitinho. Aqui eu tô trabalhando com fraldinha. A fraldinha hoje ela tá um pouco mais cara, em torno de R$45 o quilo. Tá. Mas a gente usou aí 150 gramas, né? Então a gente vai estar aí com R$6 em média num hambúrguer. O pão, no mercado você vai encontrar ele de R$1,50 a R$2,50 a unidade. Salada é barata. Salada a gente vai pagar R$3, R$4 no alface. Se for pegar uma, 2 cebolas no mercado, a gente vai pagar R$2, R$3. Então quem está querendo fazer para vender no delivery, o custo do hambúrguer gourmet vai sair somando tudo. O ideal... 6, 7... O ideal para venda abaixo de R$10 de custo para ter uma lucratividade legal, né? Porque Boa a gente dica, tem plataformas que cobram taxas para estar lá, a gente tem o custo do motoboy, a gente tem os custos de embalagem e a gente tem a margem de lucro. Sim. Né? Se esse hambúrguer ficar acima de R$10, tá perdendo dinheiro. Você vai ter uma margem menor, né? Ou você vai ter que reduzir qualidade. Então, você pode ter um ou outro no cardápio que exceda isso, mas é um hambúrguer que vai te custar lá na ponta R$40, R$50, ele vai vender um pouco menos. Né? Então, o que mantenha nessa margem que você... Olha que coisa linda! Sabe o que eu aprendi hoje? Que tem que selar o pão, para o pãozinho não ficar encharcado. Eu tô aprendendo muitas coisas para nossa próxima hamburgada em família. Que se tem um negócio que a gente gosta de fazer junto lá em casa, é comer bem. Ô, coisa boa! Quer comer, né, Guilherme? A gente acabou de virar. Virou. Você viu que ele já tá com aquela crostinha linda. Tá linda mesmo. Ô, chefe, você caprichou no sal sem medo, né, chefe? Sim. Ele não tem tempo de absorver tudo. Né? Ele vai derreter, ele vai trocar também com a frigideira. Então... uma mussarela bem caprichadinha. Sim, aqui eu coloquei 2 fatias, eu vou deixar ele dar ponto do outro lado e ele já vai derreter na mussarela. Tá? Maravilha. E o cheiro aqui no estúdio? O cheiro tá um negócio bom demais aqui. A nossa montagem aqui, Bispo, ela vai ser simples. Ela vai ser uma base de salada. Tá. Então, a gente vai entrar com alface. Lembrando que isso é totalmente a escolha de quem tá montando, tá? Sim, agora esse é o hambúrguer do chefe Ronaldo Freitas. Sugestão do chefe, é um hambúrguer gourmet. Para você aprender a fazer também um hambúrguer gourmet e sair do X-burger ou do X-salada. Aqui a gente só colocou salada. Essa é a base. Tá. Esperamos o ponto. Mais um pouquinho. Nosso tomate confitado, ele tem que esfriar, né? Mostrei a base para vocês, mas eu já trouxe um pronto. Olha aí que bonito que tá, gente. O legal é ele ficar na geladeira pelo menos de um dia para o outro, para baixar a temperatura. Esse aqui eu nunca fiz, chefe. Esse aqui eu vou fazer. Isso é muito bom, até para temperar salada, para uma massa, né? A gente vai fazer aquele alho e óleo, finaliza, depois solta um pouquinho dele na frigideira. Muito de alho e óleo. Vou fazer em casa. Pode deixar de um dia para o outro, já tá no ponto. E depois, quanto tempo que ele conserva aqui, chefe? Bispa, eu deixo em casa até 30 dias. Tranquilamente. Sim, ele funciona bem. Porque ele tá em conserva. A base de gordura, ele vai deixar em conserva, né?
Aqui mais uma dica. Quem tiver copo, usa o copo. Tá. Pra ajudar a derreter o queijo... Ah, esse eu uso. A gente joga um pouquinho de água na frigideira e abafa. Esse vapor vai ajudar a derreter o queijo e dá um ponto de cocção mais rápido no hambúrguer. Dá uma aceleradinha. Sim. Olha que lindo que fica o pãozinho selado, ó. E aqui, ó, que é o brioche, o que acontece? Né, ó, ele faz essa camadinha, essa Eita película, Deus. que sela para os líquidos não passarem pro pão. Pera aí, pra você em casa, vira ali pra câmera. Viro pra qual câmera? Aqui. Só pra você ficar com água na boca. Vou fazer bem pertinho do microfone. Ó. Eita Deus! Eita glória, Danilo! Ai. Ó, aqui. Aqui ele já tá lindão. Vamos terminar esse ponto. Eu já tô com água na boca. Às vezes eu tô aqui só na expectativa, o que me aguarda. Agora, quando eu achei que o chefe Ronaldo vem, é só coisa boa, eu já tô com água na boca aqui, ó, já me preparando. Ó, queijinho derretido. O hambúrguer bonitão. Não diminuiu, preencheu o sanduíche inteiro. Olha que bonito. E agora é a hora do toque. Gourmetização. Gourmetização, gostei desse termo. Ó, a gente vai entrar com os tomatinhos. O azeite, ele tá super saboroso. Deixa eu só tirar aqui pra não queimar a frigideira. Ó, o tomatinho, ele vai estar super saboroso, ele vai estar com aquele gostinho do alho. O alho perdeu toda aquela acidez, aquela pungência que ele tem. Alho é fantástico. Sim. E alho é um super anti-inflamatório natural. Sim. Não, alho é vida. Olha que bonitinho, gente. Tá lindo ou não tá? Que agora é só fazer a tampinha e ser feliz. Que hambúrguer mais lindo! Precisa cortar, Bispo? Ah, eu vou comer inteiro. Vou dar uma mordida no hambúrguer inteiro. E depois a gente corta, né? Mas tá dando até dó de cortar. Dá uma olhadinha. Se tá dando dó ou não tá. Vamos ver qual que é a... Olha só. O pessoal lá no Switcher falou que não tem dó nenhuma. Que é pra comer mesmo. Gente... Hambúrguer eu vou até tirar... isso que eu ia falar, não é, chefe? Não tem jeito. Sim. Hambúrguer... tem que ser com a mão, não dá para eu comer um hambúrguer de garfo e faca. Então vocês me dão licença, tá? Como diz o apóstolo Estevam, tira o olho gordo, tá? Que agora é a minha hashtag, recebe assim direta, Guilherme. Meu Deus do céu. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guiar. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guiar. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guiar. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guiar. Foi no quartel-general de Jeová, você tem que aprender. Gente, chefe! Parabéns! Que coisa boa! Tá bom demais! Pão tá ótimo. Carninha no ponto mesmo, na proporção. Dá pra sentir a textura do pão com a selagem. Muito bom! Segue aí, @Ronaldo Freitas nas redes sociais. Chefe, Deus abençoe. Obrigada pela participação aqui com a gente. Olha, eventos, churrasco na tua casa. Lá no Instagram tem tudo, chefe? Tem um telefone? Tem tudo. Na bio tem o Instagram direto, tem o WhatsApp direto para orçamentos também. Já chama e não fica com inveja não, tá? Não fica não. Come aí na tua casa também. Chama o chefe Ronaldo, faz uma hamburgada aí que você vai se deliciar. Deus abençoe, chefe. Bom domingo. Amém. Eu não vou poder chamar intervalo porque vou ter que dar mais uma mordida aqui no Bispo Fé em Família. Só pra você ver a delícia que hoje tá aqui no estúdio. Ó. Esse é o Deus que dá vitória. Olho de fogo, sapato de fogo, olha o renovo. Mas
camisa de fogo, barulho de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear.